Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genésar e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavaram as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança mais para o fundo e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Eles e todos que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixe que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenhas medo, de agora em diante serás pescadores de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nesse evangelho desse domingo, nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a lançar as nossas redes, pela palavra do Senhor. Porque, como ele chamou Simão, que nesse tempo ainda não era Pedro, o nome dele era Simão ainda, e chamou: Levai, Simão, o barco mais para o fundo e lançai as vossas redes. Mas para Simão, na obediência, apesar de ter pescado a noite inteira e não pegado nada, ele foi obediente ao Senhor, não conhecendo ainda que Jesus era o Messias, que Jesus era o Mestre, mas pela obediência da palavra do Senhor, ele foi e lançou as redes. Meus queridos irmãos, o Evangelho hoje nos convida para que nós possamos lançar as nossas redes nas nossas preocupações, a rede das dúvidas, tudo onde o Senhor nos mandar, porque só assim iremos fazer a vontade de Deus, escutando a sua palavra e lançando as nossas redes. Assim também como o Senhor no final do Evangelho chama Pedro e dirás: de agora em diante serás pescadores de homens. Qual palavra é essa que foi infundida no coração de Simão, ao ponto de ele largar tudo no mesmo instante e seguir Jesus? Pois Simão ele teve o verdadeiro entendimento do que a missão era, que a profissão dele de pescador era uma profissão evangélica, uma profissão celeste, porque daquele mesmo instante ele virará pescadores de homens. E como foi, apesar de Pedro negar o Senhor algumas vezes, mas a profissão de Pedro ela é sempre perfeita, porque ele vê a divindade de Pedro, ele vê a divindade de Jesus. Lembro em outro evangelho que Jesus pergunta aos discípulos: Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro faz aquela profissão de fé: Tu és, Senhor, verdadeiramente o Filho de Deus, o enviado de Deus. E ali o Senhor vai e dá a chave do céu a Pedro e fala: Do que ligares no céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Com grande maravilha, eu fico maravilhado vendo a profissão de Pedro, apesar das faltas de Pedro, das falhas de Pedro. Jesus não desiste dele. E escolhestes ele para ser esse mediador entre a terra e o céu. Que Pedro, pela profissão de Pedro, eu gosto muito de Pedro porque, apesar das faltas, das falhas dele, o Senhor não desiste dele e fica buscando a Pedro. Pedro, tu és o chefe. Tu és o chefe dos discípulos. Tu és a cabeça do discípulo. E hoje,
Pedro é a cabeça da igreja, o primeiro papa, o primeiro apóstolo assim a ser papa. Então hoje o Evangelho nos convida para que nós possamos nos desprender das nossas raízes, possamos nos desprender daquilo que é convicção nossa, achando que nós não seremos capazes porque eu não sei falar bem, eu não sei, eu não sei fazer um serviço bem, de acordo com nossos olhos a gente não consegue. Mas a partir do momento que o Senhor te convida, Ele te convida porque Ele é capaz de mudar o seu destino. E essa vocação é universal, vocação para todos. Porque Jesus, Ele chama a todos. Ele chama você, Ele me chama a fazer o serviço dEle. Agora nós possamos estar atentos às palavras do Senhor que diz: lançai as vossas redes para a água mais profunda. Não tenha medo de se desprender, de sair da sua comodidade. Não tenha medo de sair do seu habitat, da sua comunidade. Não tenha medo de querer ir para a água mais profunda, de se lançar. Escute sim a voz de Deus, a voz de Jesus que te chama para você ir para a água mais profundas. Escutar a tua vocação do amor, a tua vocação do matrimônio, seja ela qual for. Toda vocação é chamado à santidade. Toda vocação é chamado para estar diante do Senhor e levar almas para o Senhor. Outra coisa muito importante, quando o Senhor chama Pedro, que Pedro não é intelectual, Pedro não é aquele homem que fala vários idiomas, que é culto, não. Pedro sim era um pouco rude, bruto, assim. Eu vejo, me comparo muito com Pedro. Não que Pedro seja que nem eu, um pecador, né? Mas que, apesar das faltas, apesar das falhas, o Senhor nunca desistiu de Pedro. E chamou ele sim, na humildade dele, como ele era, um pescador ali, que cuidava da sua família, que tinha sua esposa, seus filhos, e cuidava da sua família ali, pescando, todos os dias indo para o mar, pescando para ganhar o pão de cada dia, naquela simplicidade. E o Senhor não escolheu. Por isso que o Senhor, Ele fala que vem, mas Ele vem para os doentes, Ele vem para os necessitados. E Ele faz isso a partir do momento quando Ele chama os discípulos. Ele chama aqueles que mais inferiores, que as pessoas nunca não tinham aquele olhar para aquelas pessoas. E Jesus chama e levanta e ergue e faz obras maravilhosas através dessas pessoas. No Atos dos Apóstolos fala que até a sombra de Pedro curava as pessoas depois da morte e ressurreição de Nosso Senhor. Porque Jesus, Ele chama as pessoas assim. Ele chama você na sua humildade que você é. E depois Ele te transforma, Ele te usa. E Ele te usa muito bem. Para que você seja testemunha viva do Senhor. Para que Ele possa fazer obras através de ti. Eu lembro em outro vídeo que eu gravei que eu falei que nós não fazemos nada por nossa vontade. Sim, isso é verdade. Por isso que o Senhor chama você do jeito que você é. Ele não quer que você mude, que você seja um intelectual. Ele quer do jeito que você é, do jeito que você fala, do jeito que você serve. Levar essa palavra ao Senhor. Escutai hoje o chamado dele, para que você lance as tuas redes no Senhor, na mão do Senhor. Deixai escutar a palavra do Senhor e fazer a sua vontade. A sua vontade que Ele quer que você seja pescadores de homens. Que você seja esse canal da graça para um irmão, para uma irmã. Deixai que o Senhor te use. Deixai que o Senhor faça as maravilhas através de você. Pois Ele te chama hoje. O dia é hoje. A hora é agora. Que Deus abençoe você nesse domingo. E escutar essas palavras, escutar esse evangelho, onde o Senhor nos chama a uma vocação. Escutai, pensai ao Senhor qual é a tua vocação. E servir bem. Quando escutai a voz do Senhor, não endureçais vossos corações. Deus abençoe você, abençoe sua família. E que essa semana que se inicia seja de graça e paz.